Muito bem, 7h03, tá bom. Bom, então, pessoal, longas férias, né? Mais de um mês, né? Em dezembro não tivemos nenhum encontro, porque a primeira coincidiu com um evento lá do meu filho, eu não pude vir, e a última quarta-feira foi do Natal, né? Mas aí foi bom, porque deu para preparar aqui o material direitinho e resumir, que assim, a gente vai continuar naquela ideia, né? Resumir um pouco, porque tem muitas citações longas e às vezes se repete muito aquela história que a gente já vinha conversando, né? E assim, hoje a gente entra no artigo 9 do Credo, né? Que é creio na Santa Igreja Católica, né? E assim, se vocês observaram, é muito extenso, né? Esse artigo é o mais extenso de todos. Ele dá, acho, mais de 200 parágrafos só sobre a igreja, né? Então, assim, é muito detalhado, realmente, e, e aí, vai até o 900 e tanto. Começa no 748 e vai até 980 e alguma, né? Pois é, então de fato, mais de 200 parágrafos, né? Pronto. Exato. Eu sei que a gente não vai, né? Eu dividirei pelo menos em dois encontros. Esse artigo não tem como fazer menos do que isso, né? A gente vai com o nosso andamento aqui, né? Tem umas coisas que a gente vai conseguir ir mais rápido, ou mesmo pular, por exemplo, quando ele fala, sei lá, dos eremitas, né? Das pessoas que vivem isoladas, tá? Mas tão parte assim da nossa realidade. Então vai ter alguns momentos que a gente vai conseguir avançar um pouco mais rápido, né? Eu sei que panoramicamente, né, esse artigo ele fala da igreja nos desígnios de Deus, né? Os nomes da igreja, as imagens, a origem, a fundação e a missão da igreja. A igreja como povo de Deus, né? Corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Quer dizer, vai ter um momento que o catecismo vai aludir essas três imagens da igreja, como cada uma sendo atribuída a uma das pessoas da Santíssima Trindade, né? O povo de Deus, né? Atribuído a Deus Pai, o corpo de Cristo, na igreja como corpo de Cristo, atribuído, né, a nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa, e o templo do Espírito Santo, né? Como tem vários momentos nas Sagradas Escrituras, a igreja é designada como o templo do Espírito Santo. Então, é dessa forma que o catecismo vai se conduzindo. Na sequência, ele vai mostrar as 4 notas da igreja, né, que são, né, a igreja una, santa, católica e apostólica, né, que é o que são as notas de originalidade, vamos dizer assim, né, a marca registrada, para dizer que essa é a verdadeira igreja de Cristo, né, tem que ter essas quatro notas, né. E aí vai mostrar um pouco também lá na frente sobre a hierarquia, né, a divisão da hierarquia da igreja, o clero e os fiéis leigos, né. E dentro dessa divisão ele vai dar uma abordada também nos fiéis consagrados, né, os irmãos religiosos. Dentro desse artigo, ainda no final, ele já passa para o próximo artigo, que é a comunhão dos santos, né, creio na comunhão dos santos, que nada mais é, né, do que vamos dizer assim, uma extensão do artigo 9, né, a comunhão dos santos nada mais é do que a própria igreja, que é a comunhão dos santos, né, a igreja santa mesmo é quando é a situação de todos que já estão salvos, né? Mesmo nós aqui, a igreja peregrina ainda, em, em, em princípio nós estamos na ideia de sermos salvos, né? E a gente só vai participar mesmo de forma efetiva da igreja santa quando nós realmente chegarmos a atingir esse fim, que é o nosso fim último, que é a salvação da nossa alma, né? E no final, como sempre, né, se a gente observar, tudo na igreja, e no catecismo não seria diferente, tudo se conclui com uma referência à Nossa Senhora, né? Maria, mãe da igreja, né? Ele vai concluir esse bloco com essa
alusão a Nossa Senhora, né? Então, vamos começando aqui, né? Mesma forma, né? Quem quiser interromper, perguntar alguma coisa, aproveitar que o padre não está aqui, a gente pode, né? Ainda, né? Talvez chegue mais tarde, mas o que tivesse sido falado aí já foi, né? Tá, mas pode. 748. É, exato. Depois que ele chega, ninguém pergunta nada. Então, nós vamos lendo que eu fiz um resumo, né? Eu peguei todos os artigos de um por um e resumi o meu resumo aqui, eu vou lendo e a gente vai. E se vocês virem alguma coisa que eu não li, por exemplo, mas que vocês acham interessante de comentar, aí é só falar, né? Então, 748, né? O Concílio Vaticano II mostra que o artigo de fé sobre a Igreja depende inteiramente dos artigos relativos a Jesus Cristo. A Igreja não tem outra luz senão a de Cristo, né? Isso é elementar, né, para nós, né? Porque a Igreja foi instituída por Cristo, né? Ele vai dizer lá, né, para São Pedro, né, que a Igreja vai ser construída sobre aquela rocha, etc. Todas as vezes que ele tem a oportunidade durante a sua pregação, ele fala sobre a fundação da sua igreja, né? Fundado nas outras pessoas da Santíssima Trindade, mas o centro mesmo da igreja, da nossa igreja visível aqui também, é Cristo, né? Aí vem uma coisa interessante aqui no 749, né? O artigo sobre a igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito Santo. A igreja é o lugar onde floresce o Espírito, diz Santo Hipólito Romano. Então é isso, né? Jesus vem, faz a sua pregação, funda a sua igreja, ascende aos céus e envia o Espírito Santo em Pentecostes. E aí sim, de fato, a igreja começa a florescer na nossa história, né? Por quê? Porque os apóstolos agora sim estão plenos, né, do Espírito Santo e relembrados de todos os ensinamentos que Jesus os havia ensinado e com a força necessária para enfrentar todos os perigos e as adversidades que a igreja iria enfrentar por ser o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo veio, sofreu, padeceu, foi crucificado e tudo, e a nossa vida como igreja imita a vida de Cristo, né? Então, e se a gente não tiver a força do Espírito Santo, as virtudes, os dons do Espírito Santo, a fortaleza, a sabedoria e tudo isso, a ciência para entendermos e suportarmos minimamente, né, a nossa caminhada por aqui, a gente não tem como resistir, né? Então, o começo logo do artigo 9 aqui do Catecismo está dizendo isso, né? Primeiro, o fundamento da igreja é Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também de igual para igual, vamos dizer assim, né? No Espírito Santo, né? Que vivifica e fortalece a nossa caminhada, né? E isso essas duas colunas, vamos dizer assim, vai ser a tônica de todo o bloco aqui do catecismo, né? A origem em Cristo, a origem no Espírito Santo, a missão em Cristo, a missão no Espírito Santo. A gente vai ver que o fundamento do catecismo vai todo o tempo nessas duas imagens aqui, né? Então, 750. Crer que a igreja é santa e católica e que é una e apostólica é inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No símbolo dos apóstolos, fazemos a profissão de crer à Igreja Santa e não na Igreja, para não confundir Deus com as suas obras. Isso aqui é uma coisa muito interessante, certo? Porque assim, no creio, em latim, né, credo apostólico, está escrito lá, né? Credo in Deum Patrem. In Deum, quer dizer, em Deus, Pai. Et in Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo. Et in Spiritum Sanctum. E no Espírito Santo. Mas quando ele vai falar da igreja, ele fala credo ecclesiam catholic.
Não tem a preposição in, que é em português, né? Então, no original latino, ele não diz creio na Igreja Católica, como a gente diz em português. Ele diz creio à Igreja Católica, a Igreja Santa, né? A Santa Igreja Católica. Então, o que é que acontece? Essa história aqui do latim é um pouco diferente do nosso português, mas é basicamente eu tentei pensar assim, por exemplo, se a gente pensar na Casa Verde, certo? Ritinha, pense na Casa Verde. Você vai pensar em uma casa pintada de verde, certo? Mas se eu disser assim, Ritinha, eu penso a Casa Verde. Quer dizer, eu não estou pensando exatamente em uma casa. É mais ou menos assim, eu penso a casa ser verde, certo? Eu acredito a casa ser verde, eu penso a casa ser verde. Esse artigo aqui da igreja é mais ou menos a mesma coisa. Eu creio a Santa Igreja Católica, quer dizer que eu creio a igreja ser santa. Não é crer na igreja. Porque se eu disser assim, creio na igreja, é simplesmente eu acreditar em tudo que a igreja mandar, certo? Mas esse artigo do credo aqui, creio a igreja, a Santa Igreja Católica, não é simplesmente isso. A gente crê na pessoa da igreja, na instituição da igreja, como é com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio em Deus, então Deus é uma pessoa, tudo que ele me mandar fazer, porque crer é isso, né? Crer é você ouvir, aceitar e se conduzir conforme aquela ordem, aquele comando, aquele ensinamento, né? Então, se eu creio em Deus Pai, eu creio na pessoa de Deus Pai e tudo que ele mandar eu fazer, eu vou me esforçar para fazer. Eu creio em Jesus Cristo, tudo que ele mandar eu fazer, me ensinar, me pedir, eu vou tentar fazer. Creio no Espírito Santo, mesma forma, eu creio na pessoa do Espírito Santo e vou fazer tudo que ele mandar. Creio a Igreja Católica, Santa, né? Creio a Santa Igreja Católica. Eu creio a Igreja ser santa, né? Por quê? Porque foi criada por Deus, Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então ela é santa. Porque Jesus é santíssimo, o Pai é santíssimo, o Espírito Santo é santíssimo. Não iria criar nada que não fosse santo. E não iria participar, ou Jesus não iria formar o seu corpo místico numa coisa que não fosse santa. Então, eu creio a igreja ser santa. E por ela ser santa, também tudo que ela disser como mãe e mestre, eu vou acreditar, mas em um grau, vamos dizer assim, inferior. Primeiro eu creio que a igreja é santa, para depois eu começar a obedecê-la, né? Então tem esse detalhezinho assim, linguístico no latim, que muda um pouquinho. É o que no português a gente chama de objeto direto, né? Esse caso, que chama o caso acusativo em latim, ele tem essa função de objeto direto, que, por exemplo, eu peguei a garrafa. É o sentido mais simples. Mas ele tem um sentido mais elevado, que é um sentido de movimento, de você se dirigir para uma coisa. Quando eu digo em latim, eu boto um verbo e a palavra na acusativa, como se eu estivesse me dirigindo para aquele lugar, certo? Então, é como se eu estivesse me orientando conforme aquela instituição ali, no caso a igreja, né? Então, basicamente, tem essa pequena diferença que não existe no nosso creio em português. Creio em Deus, creio em Jesus, creio no Espírito Santo, creio na Igreja Católica, na comunhão dos santos, né? Mas no latim original não tem essa preposição nos outros que não são Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele diz aqui, ó, no símbolo dos apóstolos, fazemos a profissão de crer à Igreja Santa, credo ecclesia, e não na Igreja, para não confundir Deus com as suas obras. A igreja não é uma obra a igreja não é uma obra de Deus, né? Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são, vamos dizer assim, superiores, né? Em hierarquia à igreja, né? A igreja se subordina a eles. Então, existe um patamar de diferença aí, né? De entendimento. Mas isso é uma questão de refinamento, né? Assim, não é uma coisa que vai mudar a nossa fé, por exemplo. Mas é um detalhe que está lá no catecismo e que, se ninguém lê o catecismo, a gente fica naquela como se a gente estivesse crendo na igreja, como, do mesmo jeito que a gente crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E não é, né? A igreja é uma criatura da Trindade, né? Então, vamos em frente. A igreja no desígnio de Deus, os nomes e as imagens da igreja. 751.
A palavra igreja, eclesia, do verbo grego ekkalein, que quer dizer chamar fora, significa convocação. Designa as assembleias do povo em geral de caráter religioso. É o termo frequentemente utilizado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus. Ao chamar-se igreja, a primeira comunidade dos que acreditaram em Cristo reconhece-se herdeira dessa assembleia. Nela, Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. Certo, parar aqui. Então, assim, a palavra igreja, a nossa palavra igreja, bom, eu volto sempre nesse ponto, né? Para nós, a nossa fé é fundada na palavra, né? Que Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, né? E a gente sempre faz essa distinção. A palavra tem a palavra material, quer dizer, o som que eu estou falando aqui, e tem a palavra interior, que é o que eu concebo antes de executar o som, ou de escrever no papel, ou de digitar, ou de qualquer coisa assim, né? Então, assim, e para nós seres humanos, a linguagem é coisa importantíssima. Por isso que a igreja é muito rigorosa com essa parte do que está escrito, aquelas orações eucarísticas, cada palavra ali está no seu devido lugar, e uma tradução daquela, que traduzido do latim para o português, é revisada e é orientada pelo Colégio dos Bispos lá e tudo mais, para não sair nada que não esteja exatamente correspondendo ao original, né? Então, assim, o nome igreja, essa palavra igreja, né? Ela vem da palavra latina, que é a nossa língua, né? Original do latim, que é ecclesia, né? Eclésia. E que essa palavra vem do grego eclesia, né? Eclesia. E vem da palavra ekkalei. Kalei é chamar, em grego, né? E ek é de fora, para fora, né? Como, por exemplo, a nossa palavra educação vem do latim, que é ex ducere. Ducere é conduzir e ex para fora. Então, conduzir sua alma para fora, para se abrir para o que está aí fora, né? Então, é mais ou menos uma ideia parecida. Esse ex quer dizer chamar, né, para fora, né? Chamar fora, ou seja, tirar você de dentro de si para participar da igreja em comunhão com todos, né? A palavra quer dizer isso. É o termo frequentemente utilizado no Antigo Testamento grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? E em uma determinada época aí, já lá perto do advento do cristianismo, ela foi traduzida para o grego, que era a língua, né, internacional da época, vamos dizer assim, que é conhecido como Septuaginta, o nome dessa Bíblia, né, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego, que foi traduzido por 70 tradutores judeus, né? Que é a Bíblia dos 70. E nessa tradução, toda vida que aparecia alguma palavra relativa à Assembleia do povo eleito diante de Deus, eles utilizaram essa palavra, eclesia, do grego, né? Muito bem. E a língua vai se corrompendo e para nós chegou a palavra igreja, que é isso que a gente usa hoje, né? Aí o catecismo continua, ainda no 751. O termo Kyriake, de onde vem a palavra church, que é igreja em inglês, né? Kirche, né? Que é em alemão, certo? Significa aquela que pertence ao Senhor, que a gente vê no começo da missa, né? Às vezes a gente canta em grego, né? Que é Kyrie, né? Kyrie quer dizer Senhor, em grego, né? E Kyriake, em grego, quer dizer que pertence ao Senhor, né? Então, as palavras de língua germânica, de origem em línguas germânicas, como o inglês e o alemão, por exemplo, as palavras de igreja não querem dizer essa parte de assembleia, de convocação, mas aquele povo que pertence ao Senhor, ao Kyrios, né? Beleza, então assim, aí tem uma diferença também, por exemplo, porque tem a palavra sinagoga, né? Sinagoga era a palavra utilizada para as reuniões dos judeus, né? Jesus pregava nas sinagogas, não é assim? Paulo também pregava nas sinagogas. Sinagoga é um lugar, né? Pronto, mas a palavra é diferente. Sin, em grego, quer dizer junto. E agogé é o verbo que quer dizer conduzir. Conduzir, né? Então, assim, o sentido profundo das palavras é diferente. Sinagoga é como se fosse um ajuntamento físico de pessoas. As pessoas se juntam fisicamente. Já o termo eclesia, que é baseado no chamado, ou seja, não é a questão física, né?
Cada um aqui se juntou, fizemos aquela comunidade por causa do chamado de Deus, e não só por um ajuntamento de gente, como se fosse um comício ou qualquer outra coisa assim, certo? Então a palavra. Eu não sei se só na palavra se dá para depreender isso, né? Porque a palavra quer só dizer que é convocado. Bom, os santos da Igreja Triunfante foram convocados e responderam, corresponderam, né? E beleza, deu certo para eles, né? Nós estamos ouvindo o chamado e pelejando, né? Atendendo e ficando surdo, atendendo e ficando surdo. Até a ideia é que na última hora a gente esteja atendendo, né? E os padecentes também foram chamados, corresponderam, né? Mais ou menos, aí precisa de um ajuste final, né? Mas o sentido está dentro disso, né? Mas não sei se da palavra dá para a gente tirar esse sentido que são, né? São santos, são santos de. Sim, sim, né? Porque já temos a certeza da salvação, né? É, é só questão de tempo. Quanto tempo, né? 1000 anos pegando fogo, levando. Ninguém sabe quantos anos vai ser. Mas o final vai ser esse, né? Santos, né? É, exato. Se der certo, né? 752. Na linguagem cristã, a palavra igreja designa a assembleia litúrgica, a comunidade local ou toda a comunidade universal dos crentes. Vive da palavra e do corpo de Cristo, e é assim que ela própria se torna o corpo de Cristo, né? Então, assim, aí, assim, existe esse sentido profundo da palavra, mas a gente vai usando a palavra para designar outras coisas, né? Então, ele diz aqui, a Assembleia Litúrgica, ou seja, nós ali dentro do templo ali ao lado, celebrando a liturgia da missa, a gente é chamado de igreja, né? A comunidade local, ou seja, a diocese, né? A diocese aqui de São Miguel Arcanjo, né? A nossa diocese, pronto. A diocese de São Miguel Arcanjo, que é presidida pelo bispo de Limoeiro do Norte e tudo mais, ou seja, nossa comunidade local é chamada de igreja, né? E a comunidade universal de todos os crentes, ou seja, todas as pessoas no mundo que professam a fé católica em todos os artigos, em todos os sacramentos, em todos os ensinamentos de fé e moral, etc., também é chamado de igreja, né? Então, assim, a palavra vai começando a adquirir sentidos mais amplos, né? E as igrejas evangélicas? Pronto, para nós não são igreja. Para nós católicos não são igreja, inclusive nos documentos dos concílios não são chamadas de igrejas, as igrejas protestantes. São chamadas de assembleias, né, comunidades eclesiais. Né? Então, as igrejas protestantes, quando precisa a igreja católica se referir a elas, não chama de igreja luterana, igreja presbiteriana, chama de comunidades eclesiais. Que são, comunidade é o quê? É um ajuntamento de pessoas que tem algum componente de igreja, né? Algum componente. Nós temos todos. Nós temos 7 sacramentos, temos a Eucaristia, temos a fé na virgindade perpétua de Nossa Senhora e tal, etc. Todo o nosso conglomerado de dogmas, nós temos todos e nós assentimos a todos eles, nós que somos católicos, todos de forma fechada. Né? Se for católico e disser, não, mas eu não acredito que no batismo de crianças, você não é mais católico, você é um herege. Né? Porque o herege é exatamente isso, é escolher algumas coisas para crer ou não crer, né? Então, se você, depois de ensinar, não, rapaz, mas a igreja católica acredita no batismo das crianças, que é assim, 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 assim. Não, mas mesmo assim eu não acredito. Você é um herege, tá? Excomungado, tchau. Quando você se arrepender e vier, aí, beleza. Então, a gente tem que, para pertencer à nossa igreja católica, nós temos que assentir voluntariamente e conscientemente a todas as verdades de fé ensinadas pela igreja, né? E então é isso. A palavra vai assumindo esses outros sentidos, mas tem um limite. Foi isso que eu quis dizer, né? Comunidade local, comunidade litúrgica, assembleia litúrgica, comunidade universal dos crentes, mas
as comunidades eclesiais evangélicas não são caracterizadas como igreja. São ajuntamentos de pessoas que têm alguma semelhança, têm algum elemento da nossa igreja, mas falta muita coisa, né? Vamos em frente. 753. No Antigo Testamento, constituem variantes de uma ideia de fundo, que é a de povo de Deus. No Novo Testamento, todas estas imagens encontram um novo centro pelo fato de Cristo se tornar a cabeça deste povo, que é desde então o seu corpo. Então, sempre que se fala no Antigo Testamento, em igreja, assembleia do povo, tem essa ideia do povo de Deus. Por quê? Porque não existe uma pessoa só, né, que encarnasse tudo que a igreja representaria. Por exemplo, houve os profetas, houve os patriarcas, né, mas eles não eram o ponto final da igreja. Abraão foi o nosso pai na fé e tudo mais, mas ele não tinha o restante das coisas que ainda iriam ser ensinadas durante o caminhar histórico da igreja, né? Abraão pegou alguns elementos. Daqui a pouco vem Moisés e recebe a lei, né? Dos 10 mandamentos. Abraão não conhecia os 10 mandamentos, né? É assim? Aí daqui a pouco vem rei Davi e compõe os salmos e nos dá mais esse tesouro para nossa liturgia, né? Queria construir o templo, mas não conseguiu. Aí o filho dele fez, Salomão. E Jacó, no caso, antes disso, lutou com o anjo, né? E teve o seu nome mudado e deu origem aos 12 filhos, né? E cada um deu origem às suas tribos. E assim o povo de Deus era essa multiplicidade, né? De pessoas unidas por um laço de sangue, né? Por um laço de sangue, ou seja, tinham que ser judeus, né? Mas não tinha uma pessoa só que encarnasse todos esses ensinamentos, né? E aí vem, na plenitude dos tempos, uma pessoa se encarna, né? Que é Deus, Jesus, né? E agora sim, agora a igreja tem uma cabeça, uma única cabeça. E o seu corpo místico que vai se desenvolver, que somos nós, né? Enquanto igrejas, né? Enquanto igreja. E aí, ainda no 754 em diante, ele vai dizendo as imagens que são utilizadas nas Sagradas Escrituras para designar a igreja, né? Então, redil e rebanho, né? 754. A igreja é um redil cuja a única e necessária porta é Cristo, né? Quer dizer, aí a gente imagina, né? Essa palavra não é do nosso costume, né? Vai no dicionário e procura saber o que é um redil. Redil é um lugar, né, fechado, onde se prendiam as ovelhas ali, né? Se concentravam as ovelhas. Aquele lugar era fechado, protegido, às vezes por cerca de pedra, por exemplo, aquelas cercas vivas que eles faziam, né? De vegetais e tudo mais, com uma única entrada e uma única saída, né? Uma única porta, para poder o pastor retirar aquelas ovelhas, retirar, levá-las para comer e voltar e trazê-las de volta para a sua proteção. E aquele rebanho ouvia a voz de Jesus e reconhecia, né? Assim que Jesus fala, né? Eles ouvem a minha voz e reconhecem. E eu entro pela porta. Eu não entro como um ladrão que pula o muro para roubar uma ovelha, né? Ou para matar, ou como um lobo que entra às escondidas para predar aquelas ovelhas, né? Elas ouvem a minha voz e reconhecem, né? Jesus fala isso, né? Então, é isso a igreja, né? Nós ouvimos a voz de Cristo, nós nos unimos em um lugar físico, né? Um lugar físico, ou em um lugar delimitado espiritualmente pelos ensinamentos da Igreja Católica e tudo mais, né? Como se fosse mesmo uma cerca de proteção, que a gente costuma ver também essa imagem, né? Que os mandamentos, os ensinamentos de moral da igreja é como se fosse a gente tem uma estrada, um penhasco para um lado, penhasco para o outro, né? E para a gente não cair, a gente tem esses muros de proteção, que são os 10 mandamentos, os ensinamentos da igreja, né? Então, assim, não é uma coisa que simplesmente nos aprisiona, né? Mas nos protege e nos mantém no caminho correto para atingir a nossa finalidade, né? Grey é, Grey é como se fosse. É a mesma palavra para rebanho, certo? É, é a mesma palavra para rebanho. As palavras diferentes, né? Exatamente, é do latim também, quer dizer rebanho.
Certo, 755, outra imagem, né? O campo e a videira, né? A igreja é o campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira antiga, de que os patriarcas foram a raiz santa, e na qual se realizou e realizará a reconciliação dos judeus e dos gentios. A verdadeira videira é a igreja, né? É a imagem de uma árvore, né? De uma árvore, que é uma imagem também muito sintomática para nós, né? Porque toda árvore começa com uma semente, né? Que é plantada, e mesmo sem a gente ver os resultados daquela planta que a gente plantou, a gente cuida, né? Ou seja, irriga, bota num território, numa terra boa, evita muita exposição ao sol para não ressecar e tudo mais. Aquela planta, aquela semente começa a se desenvolver, ninguém vê, mas ela começa a crescer para dentro primeiro, né? Vai criando raízes para depois aparecer alguma coisa externamente, né? Nada mais é isso que a nossa fé, né? A gente recebe a fé no batismo e ela fica lá, sementezinha lá, né? Anos e anos sem a gente ver resultado de nada. Se um belo dia, bom, se a gente tiver a graça de viver dentro da igreja desde sempre, ótimo. Se não, você vai para o meio do mundo, um belo dia você se converte de novo, volta, começa a alimentar a sua semente da fé, né? Começa a alimentar com oração, com sacramentos e tudo mais. Aquela fé vai crescendo para dentro, vai criando raízes, para depois ela mandar os frutos, né? Que os frutos é o quê? É a nossa vida de virtudes, a nossa imitação de Cristo, a nossa caridade verdadeira para com o irmão e assim etc, né? Porque a gente reconhece quando muitas vezes a gente mesmo acaba fazendo isso. Quando a gente se converte, no início a gente assume um monte de práticas aí piedosas, né? Rezar o texto e anda com o texto enrolado na mão, e é um escapulário desse tamanho pendurado para fora da camisa e não sei o quê. Às vezes a gente, coitado, tá pelejando para se encontrar dentro da igreja, né? Porque a gente não sabia que existia aquilo tudo, não sabia o simbolismo do escapulário, não sabe onde é que vem o texto, não sei o quê. Quando começa a descobrir essa riqueza, a gente quer viver e mostrar tudo aquilo ali. A gente percebe que é meio artificial. Aí daqui a pouco você vai se encontrando. Não. Aí vai voltando e vai até chegar no equilíbrio. Aí você começa a dar menos importância para essas aparências, né? De andar com o texto enrolado no pescoço, na mão e não sei o que, aquele tezinho do Shalom, né? Aquele tal, né? Aquela madeira, não sei o que. E você vai dando mais importância para quê? Para verdadeiramente entrar no seu quarto e rezar no escondido, que ali Deus vai ouvir a sua prece, verdadeiramente atender a um irmão que está precisando, de forma caridosa, não de forma interesseira. E isso sim são os frutos verdadeiros, né? Esses sim são os frutos verdadeiros. Diga aí. Esse né, de uma irmã que faleceu, ele tinha de neném, não sei. E hoje foi uma pessoa, pela primeira vez no texto, e ela foi e disse, como é que eu rezo? Ela tem 55 anos. Eu tenho 64. Ela tem 55. Aí ela foi e disse, como é que eu rezo? Eu estou aprendendo a rezar. Eu sei rezar, Pai Nosso. Aí eu fui, peguei o texto, fui dizendo para ela, creio. Aí ela foi dizer e hoje, pela primeira vez, ela acompanhou, já rezou o mistério. Mas ela, assim, eu fiquei Jesus, e ela, a filha dela, é muito católica. Não, mas assim, aquela admiração, mas eu tinha Sim. pedindo a pensar o texto. Sim. Comprei na igreja, ela disse, comprei na igreja. Foi, sim, eu comprei, mas não foi na igreja, mas foi vocês. Ou me ensina a rezar o texto. E como a gente é assim, a gente é ser humano, né? Nós somos corpo e alma, né? E tudo que a gente faz é através do corpo. Então, por isso que as nossas práticas religiosas passam pelo nosso corpo, né? Então, a gente recebe a Eucaristia fisicamente. A gente recebe a Eucaristia fisicamente. Por quê? Jesus deixou a Eucaristia porque ele sabia da nossa limitação, que a gente precisa desse suporte corporal, né? O crisma, né? O óleo, né? A água do batismo e tudo mais. E o texto também. Por quê?
Porque quando a gente vai rezar o texto, se a gente for observar, a gente está com praticamente todos os sentidos envolvidos naquela situação ali. Você está rezando, está ouvindo a sua própria voz, porque o ideal é rezar de uma forma tal que você ouça, né? Não é rezar silenciosamente o texto, né? Teoricamente. Você está vendo ali, porque todos os nossos textos têm uma imagenzinha, alguma coisa, né? Também para nos chamar de volta aquela, né, prática piedosa ali todo o tempo. Você está com o tato envolvido ali, muito atentamente, contando para não se perder. Porque no começo a gente fica. A maior dificuldade, às vezes, no começo que a gente está aprendendo a rezar o texto é pelejar para não errar as contas e não terminar antes do tempo, ou não passar batido, né? E é assim mesmo, tudo que a gente aprende é isso aí. Tudo que a gente aprende é assim, né? E até que um dia você, de repente, reza o texto e às vezes nem precisa mais contar, você está só. É. E logo também a gente pode perder a atenção também, né? Então, assim, exato. Então, assim, é isso que a gente está querendo ver aqui, né? Existe essas partes, a parte corporal, sensível, que a gente não pode desprezar porque nós somos seres humanos, né? Mas a gente tem sempre que apontar essas coisas para as realidades superiores, né? Para as realidades superiores. Então, o campo de Deus, né? O campo é aquele campo ali onde. Bom, eu acabei de falar aqui da fé individualmente, a semente em uma pessoa que cresce dessa forma, né? Só que quando a gente vai plantar não sei quantos hectares de pé de caju, sei lá de quê, você vai plantar um monte de semente, né? Então, o campo de Deus, né? Deus joga semente para todo lado, tem a parábola do semeador, né? E vai plantando semente à vontade, né? Que é muito pródigo em sementes, né? E a igreja é esse campo de Deus, onde esse campo, onde essas sementes são irrigadas e adubadas e cuidadas, né? Construção e templo, 756. A igreja é a construção de Deus, pedra angular, casa de Deus, na qual habita sua família, habitação de Deus no Espírito. Essa imagem da pedra angular é muito interessante. A pedra angular, acho que todo mundo, né, a gente tem a imagem, né? Você ia fazer uma porta em qualquer lugar que fosse, né? Você fazia as colunas e forrava de madeira embaixo, formando um arco, ia botando as pedras em formato de arco, até que botava a pedra do meio, que é a pedra angular, aí você pode tirar o forro de baixo de madeira. Por quê? Porque todas elas vão pressionar a pedra angular e nada vai cair, né? A ideia é essa. E sem essa pedra angular cai tudo, né? Porque as colunas não se sustentam nem nada. Então, é muito interessante que a gente vai botando as pedras das colunas, né? Nós vamos botando de baixo para cima, botamos uma coluna aqui, outra aqui desse lado, bota. A gente vai botando as pedras, né, para fazer o arco de baixo para cima, mas a última pedra desce de cima para baixo, né? Quer dizer, a pedra angular que é Cristo, né? É a pedra que é colocada de cima para baixo, ou seja, sem o elemento celeste, né, divino, aquela coluna não se sustenta, ou seja, aquele edifício não se sustenta. Então, essa construção e templo aqui, casa de Deus e tudo mais, sempre com essa ideia, né, de que a gente pode fazer tudo aqui de baixo para cima, mas sempre o final tem que ser colocado de cima para baixo, né? Então, tem essas simbologias que são muito interessantes, né? 757, Jerusalém e esposo, né? A igreja também é chamada de Jerusalém do Alto, Jerusalém Celeste, né? Santo Agostinho chama cidade de Deus, né? Então, e o que é uma cidade, né? A cidade é um ajuntamento de pessoas humanas, né? Não existe cidade de outro tipo de bicho, né? Então, cidade é um ajuntamento organizado, né? Então, cidade é um ajuntamento de gente, de pessoas de forma organizada, né? Que mais? Em que uns ajudam aos outros, que é uma cidade, né? Na cidade tem os professores, tem os médicos, tem os garis, tem os advogados, tem os enfermeiros, tem os professores. Por quê? Porque numa cidade, pessoas que sabem fazer bem uma determinada função conseguem viver de uma forma tal que não precisa aprender tudo, porque tem as outras pessoas que sabem fazer. Se a gente for para o meio do mato, a gente tem que saber tudo. Quem mora no meio do mato tem que saber cozinhar, tem que saber caçar, tem que saber construir uma casa, tem que saber fazer suas próprias roupas, tem que saber fazer tudo.
E quem se propõe a fazer tudo não faz nada que preste, não é assim? Não faz nada que preste. Aí, à medida que a pessoa se dedica a aprender a fazer bem construções de casas, ótimo. Pedreiro, servente pedreiro, aquele pessoal ali constrói as nossas casas. Aí outro aprende a fazer a parte elétrica. Aí outro aprende a fazer a parte de encanação. Aí outro aprende a usar isso aí e construir uma escola para ensinar outras pessoas a aprender outras coisas. Aí nesse meio da história fica doente. Aí outro aprende a curar as pessoas. Aí lá vai confusão, um teimar com o outro, dizendo que construiu a casa no muro do outro, no terreno do outro. Aí vai ter um advogado ali para mediar a confusão, o juiz para decidir. A cidade é isso. A cidade é isso, né? Então, e que dirá do que é a cidade de Deus, né? Cidade de Deus, cidade celeste, Jerusalém celeste, é isso. É a cidade mais perfeita que pode existir. Ou seja, onde todos nós, baseado no nosso engenho, nas nossas características, nos nossos carismas, nas nossas vocações individuais, nós vamos colaborar para o crescimento de cada um. Nossas orações, as minhas orações vão servir para o Gileno, as orações da Yasmin vão servir para a Ritinha, e assim nós vamos nos levando cada um uns aos outros, aí o outro vai escorregando, vai ficando fraco, o outro vem, puxa, bora também, né? E aí a cidade de Deus é essa comunidade de pessoas com o mesmo fim da felicidade eterna e segue em diante, né? Então, todas essas imagens, que tem aí nas Sagradas Escrituras, no Catecismo, eu sempre, assim, cada vez que eu leio esse catecismo, é uma excelente fonte de oração, um catecismo desse, né? Você pegar um parágrafo desse, rapaz, eu vou fazer minha oração hoje e meditar o que quer dizer a Jerusalém eterna. Você coloca na presença de Deus e, rapaz, o que será Jerusalém? O que é Jerusalém? Jerusalém é uma cidade. E o que é uma cidade? Cidade, aí, mais ou menos. Só que isso aqui eu fiz em 2 minutos, né? Você pode passar, né, um mês pensando em todos os componentes da cidade, né? Cidade, aí tem a cidade, tem as coisas que funcionam de dia, as coisas que funcionam de noite. Aí tem os momentos de o inverno, aí lá vai confusão, começa a chover, começa a ter outros problemas que a gente não imaginava que existiam. A gente vai precisar de outras habilidades, de outras pessoas para nos ajudar, que a gente nem imaginava, né? Assim na nossa vida espiritual, né? Você tá ficando lá relaxado, sei lá, daqui a pouco aparece uma pessoa, um outro padre que você conhece na internet, ou um novo padre que chega na sua paróquia, e tinha gente ali que estava meio, o fogo estava baixo, se apagando, né? Então, assim, é isso. A gente vai meditando dessa forma aí, todas essas imagens aqui, né? Hum, Nossa, mãe! olha aí, esse aqui não, né? Muito bem, tia. Obrigado aí. Né? Sim, sim, é porque na hora de resumir pode faltar, né? É isso aí. 758. Origem, fundação e missão da igreja, né? Quer dizer, origem, de onde é que ela vem, como ela foi fundada e para quê, né? A missão é para quê. Tudo na vida tem que ter essas componentes aqui, né? 758. Nós devemos meditar sobre a sua origem, no desígnio da Santíssima Trindade e sobre a sua progressiva realização na história. Por quê? Porque a origem da igreja é uma origem divina, espiritual, querida por Deus desde sempre, mas ela acontece e se desenrola no tempo, né? Então, é o que a gente sempre fala aqui, né? A primeira missa que São Pedro celebrou, quando Jesus subiu ao céu, desceu, mandou o Espírito Santo, São Pedro recebeu o Espírito Santo, começou a converter aquele povo todinho. Domingo ele rezou a primeira missa, né? Domingo ele celebrou a primeira missa. E a primeira missa que ele celebrou não foi com as roupas que o Padre Marcos celebra aqui, não foi com as orações que a gente reza aqui hoje. A gente sabe que a estrutura era a mesma. Liturgia da palavra, liturgia eucarística. Mas era diferente. E a igreja foi se desenvolvendo no tempo, de acordo com as orações, as revelações privadas, os entendimentos coletivos entre os bispos ali e tal, e foram desenrolando. A gente vê isso no livro dos Atos dos Apóstolos, né? As dificuldades que surgiam, né? E agora, tem que ter circuncisão ou não tem que ter? Pode comer as comidas que eram impuras ou não pode comer? E as roupas? E o véu na cabeça? São Paulo vai dizer lá, na primeira carta a Coríntios, é para botar véu na cabeça.
A mulher bota vela na cabeça, o homem não precisa, porque essas coisas foram se desenrolando e continuam se desenrolando e vai até o final, né? Havendo pequenas modificações e ajustes para que a igreja execute cada vez melhor suas funções, né? A sua missão, que é o que ele está tratando aqui, né? Então, 759. A igreja prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito Santo e será gloriosamente consumada no fim dos séculos, né? Isso está nessa Constituição Dogmática Lumen Gentium, que é do Concílio Vaticano II, agora 1960 e pouco, né? Então ele está dizendo isso, né? Que a igreja foi prefigurada desde o princípio do mundo, lá nos desígnios de Deus, e vai ser consumada gloriosamente no fim dos séculos. Fim dos séculos, quando Jesus voltar e resolver tudo, não vai mais precisar de fé, ou seja, a gente não vai mais precisar acreditar em nada que a gente já vai ver, não vai precisar de esperança, que já vai estar acontecendo. A esperança é uma expectativa de algo que vai acontecer e que tem uma certa dificuldade envolvida nisso, né? Não é uma coisa fácil. Quando acontecer, aconteceu. Acabou-se a esperança, acabou-se a fé. E aí vai ser só a consumação gloriosa da caridade, né? No fim dos tempos. E a gente segue, né? 760. Deus criou o mundo em ordem à comunhão na sua vida divina. Comunhão que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a igreja. A gente, né, já é uma repetição, né? Convocação, aquele ekkalei, né, do grego, né? Em Cristo, né? Ou seja, todos aqueles propósitos iniciais dos patriarcas, dos profetas, etc., etc., culminam na pessoa de Cristo. 761. A reunião da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado, né? Então, o pecado desordenou, né? Desordenou a alma dos seres humanos e tudo mais, e o caos reinou, né? E foi lá a confusão, e o irmão matando o outro, e Caim e Abel, e lá vai a confusão, e as línguas, aquele Babel, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E Deus viu que precisaria né? Viu, né? Ele desejou e quis que houvesse uma forma de reunião, de reorganização, de redirecionamento desse povo na sua direção, né? Ou seja, ele mesmo veio para mostrar de novo como é que é a direção. Ó, vocês estavam indo tudo pelo lado errado. Escute aqui o que eu estou dizendo. Jesus se encarnou. Este é meu filho amado. Faz todo o meu amor, todo o meu agrado. Escutai-o, né? Ou seja, Jesus veio dizer para nós e nos chamar, né? Tá aqui a convocação, para o caminho correto, né? Na igreja. 762. A preparação remota começa com a vocação de Abraão, que há de vir a ser o pai de um grande povo, né? Ou seja, a preparação remota, ou seja, lá o começo, né? A igreja começou, primeiro patriarca lá, Abraão, né? Começou o quê? A fé, né? Que a gente vê lá no começo do catecismo, né? A primeira coisa que acontece no catecismo, os primeiros parágrafos ali é falar sobre o quê? Sobre a fé, que é a porta de entrada de nós na participação na vida divina, né? Aí depois da fé, vai-te embora, Abraão, sai do meio dos seus parentes, vai, tá, etc. Imagine aí Abraão dizendo isso para a mulher dele, né? Ei, mulher, vamos pegar nossas coisas, vamos embora. Para onde? Não sei. Por quê? Porque eu ouvi. Quem foi que disse? Deus. E cadê ele? Não sei. E que como é ele? Eu não sei. Eu só vi, né? Aí, meu amigo, para convencer essa mulher, imagina a confusão que não foi, né? Aí, a fé. Depois, aí ela vai continuando, ó. A preparação imediata começa com a eleição de Israel como povo de Deus. Então, Abraão, aí tem seus filhos e tal, né? Éber, não sei quem, não sei quem mais, Abraão, Isaac, Jacó, que vira Israel, que tem os 12 filhos, e vira o povo de Israel, o povo de Deus, né? Os profetas anunciam uma aliança nova e eterna, ou seja, tem várias passagens dos profetas que eles começam a falar, ó, vai chegar um momento que vai ter uma nova aliança, porque teve as primeiras alianças, a primeira aliança com Abraão,
Aí teve a aliança com Isaac, aí a aliança da circuncisão, a aliança do arco-íris lá com Noé, a aliança do rei Davi, a aliança. Mas os profetas diziam: vai chegar alguém que vai fazer a última, a nova e eterna aliança, né? Que é Jesus Cristo lá na última ceia. Ele diz: esse é o cálice da nova. O que é nova? Nova é a última. Nova, essa palavra novo, novos em latim, quer dizer, o sentido é esse, é a última mais recente, aqui, né? A nova. Não é porque é novinha, não, não é porque é novinha, não. É porque é a última, a mais perto aqui de nós, certo? Novo, tá mais perto aqui de nós. E eterna, ou seja, a nova, ou seja, a última e eterna. Agora para frente só tem ela. Eterna é que se acabou, não tem mais. No tempo, ou seja, existe a eternidade, existe o tempo, dentro da eternidade, né? Então, no tempo, não vai ter mais nenhuma mudança. Essa é a nova, ou seja, a última, e a eterna aliança, né? Que foi que Jesus instituiu. Mas os profetas já vêm dizendo: ó, vai ter um dia, vai chegar um profeta que vai ser maior do que Moisés. Tem essas passagens aí no Antigo Testamento, né? E está aqui. E esta aliança nova instituiu a Cristo, também dessa Lumen Gentium, né? Que é um documento do Vaticano II. A igreja instituída por Jesus Cristo, 763. O Senhor Jesus deu início à sua igreja, pregando a boa nova do advento do reino de Deus, prometido desde havia séculos nas Escrituras, como a gente acabou de falar. 764. O germe e o começo do reino é o pequeno rebanho daqueles que Jesus veio congregar. Começou com aqueles 12 e foi ampliando em círculos concêntricos. Diferente do islamismo, que foi na base da espada, né? Em 100 anos ele já tinha convertido não, né? Tinha dominado o norte da África todinho, já estava entrando na Europa. E a Igreja de Cristo não, foi passando de pessoa para pessoa de forma pacífica e às custas de muita perseguição e martírio, etc. Né? 765. A escolha dos 12 com Pedro como chefe, né? Ou seja, Jesus já instituiu a igreja dessa forma hierárquica. Ele escolheu 12, ele diz: eu não vos escolhi os 12, né? No meio desse pessoal aí, eu não chamei vocês 12. Passou a noite rezando, né? Está no Evangelho de São Lucas. Depois de passar a noite rezando, escolheu os 12. Primeiro Pedro, depois André, Tiago, João, etc. Né? Sempre que vai referir-se aos 12, primeiro Pedro, depois os outros. Primeiro Pedro, depois os outros. Né? Então Jesus já constituiu a sua igreja dessa forma. Se tiver frio, pessoal, se vocês quiserem dar uma esquentadinha, dá certo. Viu? É só pegar aqui o controle, que eu acho que está frio mesmo, né? Vamos lá, uma esquentadinha aqui. 766. Assim como Eva foi formada da costela de Adão, adormecido, assim a igreja nasceu do coração trespassado de Cristo, morto na cruz. Isso quem diz é Santo Ambrósio. Essa analogia, né? Que no Gênesis está dizendo que Eva foi tirada da costela de Adão e Jesus, que escolheu morrer na cruz, e um dos passos que tinha da execução por crucifixão era a perfuração do coração com a lança no final, para confirmar que a pessoa tinha morrido, né? Então, Jesus vai ligando o Antigo com o Novo Testamento, né? O Antigo com a sua vida, né? Sempre. 767. Então, ó, veja só, o movimento que a gente está fazendo aqui, que o catecismo está nos levando, né? A igreja, nos desígnios de Deus Pai, lá desde o início, passou pela construção da igreja por Jesus Cristo, e agora, ó, a igreja manifestada pelo Espírito Santo. Sempre nesse movimento, né? Sempre esse movimento. 767. No dia de Pentecostes foi então que a igreja foi publicamente manifestada diante de uma grande multidão e teve seu início a difusão do evangelho entre os gentios, porque é convocação de todos os homens à salvação. A igreja, por sua própria natureza missionária, é envolvida por Cristo a todas as nações, enviada por Cristo a todas as nações, para de todas fazer discípulos, né? Então esse componente missionário, né? Ou seja, você se converte, isso acontece com todos nós, né? A gente se converte, começa a viver a vida da igreja e logo surge um impulso missionário. E a gente se frustra muitas vezes, logo dentro de casa, né? A gente tenta converter dentro de casa e não consegue, né?
Então, é para mostrar isso mesmo, que esse é o caminho natural. A fé está lá, você passa a viver conforme essa fé, e daqui a pouco já surge o impulso missionário, porque é natural do ser humano, tudo de bom que a gente aprende, a gente quer passar para os outros, né? 7.000, bom, e Jesus mesmo deu a ordem explicitamente, né? Ide, ensinar e tudo que eu, né? Pregar e tudo que eu os ensinei, convertei todos os povos, etc, etc. Ele mandou expressamente isso aí, né? 7.068. O Espírito Santo enriquece a igreja, né? Enriquece-a e guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos. Ou seja, dentro da igreja tem as hierarquias, né? Ou seja, tem os papas, tem os bispos, tem os presbíteros, tem os diáconos, tem dentro dos presbíteros, tem os, né? Aí, por exemplo, o padre Marcos aqui é da pastoral do SCC, aí da PASCOM, aí outro padre vai para a parte de que o padre Alan foi designado para essa parte de pesquisas históricas dentro da igreja lá em Limoeiro, né? Arquivo da igreja, não sei o quê. Por quê? Porque cada um tem sua vocação e você vai desenvolver aquela sua vocação dentro da igreja. E nós, dentro da nossa vocação leiga, da mesma forma, né? Uns têm vocação para ensinar, outros para pregar, outros para fazer ações carismáticas, outros para ações solidárias, outros, e assim vai, né? Então, como a gente vai ver lá na frente, né? A igreja é um corpo, e seu corpo, e todo corpo tem seus membros, que são diferentes entre si, mas que todos trabalham para o bem do corpo todo, né? O olho trabalha para o bem do corpo todo e não para o seu próprio bem, né? O dedo, o estômago e assim sucessivamente, né? Todos trabalham para o bem geral. E quando o bem geral está ruim, ou seja, quando tem a doença, todo o corpo sofre, né? Então, a ideia é essa. Ou seja, quando tem o pecado se resvala para todos os membros do corpo da igreja, né? E 769, a igreja consumada na glória, né? A igreja só na glória celeste alcançará a sua realização acabada, diz Santo Agostinho na Sociedade de Deus, né? Vivendo na terra, ela tem consciência de viver no exílio. Espera e deseja juntar-se ao seu rei na glória. A consumação da igreja não se fará sem grandes provações. Isso aí está previsto lá por Jesus Cristo, lá no capítulo 25, acho que é de São Mateus, são aqueles discursos escatológicos, né, de Jesus, que vai dizer aquelas mudanças dos tempos, não sei o quê, o anticristo, lá no Apocalipse tem também, tudo isso. Bom, eu prefiro deixar isso para lá, né? Eu não vou ficar pensando nessas coisas, não, porque eu não vou dar jeito mesmo, e não sei se vai ser na nossa época, deixa isso aí. A gente acredita 100% que isso vai acontecer, mas eu mesmo não tenho a menor inclinação para ficar pensando nessas coisas, né? Para ficar querendo saber. O pessoal fica pegando a Bíblia e vai fazer aqueles cálculos para saber quando é que vai ser o fim do mundo e não sei o que, não sei o que, né? Perda de tempo. O próprio Jesus disse, né? Não cabe a nós sabermos os tempos e os momentos, né? Só cabe a Deus Pai. Então, humildade, né? Deixa para lá. Ele sabe melhor do que nós o que é para acontecer e quando é para acontecer, né? 770, mistério da igreja. A igreja está na história, mas ao mesmo tempo transcende. Essa história que a gente acabou de falar. O tempo e a eternidade, né? A igreja está na história, por quê? Porque ela foi criada na história, ela se desenvolve na história com seus membros, né? Então hoje a gente sabe que tem um monte de santos lá no céu já que já cumpriram as suas missões e viveram perfeitamente. Primeiro de todos, Nossa Senhora, né? Que está lá na glória. E os outros santos que a gente já sabe, que a igreja já os declarou santos, então esse pessoal não está mais no purgatório, eles já estão lá na igreja triunfante, né? Mas ao mesmo tempo transcende, ou seja, eles já cumpriram a missão, mas eles continuam intercedendo por nós que estamos aqui no tempo, por exemplo, né? Então a gente pode pedir a intercessão de Nossa Senhora, dos nossos santos de devoção, dos nossos anjos da guarda e etc, né? Por quê? Porque a igreja transcende o tempo, mas ainda está na história, né? É aquela história que eu costumo sempre falar, a história da partitura de música, né? Você tá lá, você vê uma partitura de uma música, com as notas musicais, não sei o que, aquele negócio todo tá lá, todinha, a música todinha. Mas para a gente ouvir a música, tem que alguém vir interpretar, tocar aquela música, do começo até o final. Se não tocar, a gente sabe que a música tá ali, todinha, 100%. Mas a gente só vê a música acontecendo, só ouve, no caso, né, nesse caso específico, quando a gente vê alguém tocando, né? E alguém pode tocar com violão, outro pode tocar com piano, outro pode tocar com
Ivandes Cajueiro, com berimbau, não interessa, né? A música é a mesma, mas ela pode ser tocada de várias formas. Ela pode ser tocada de várias formas. E a igreja está aqui, já está tudo decidido, né? Deus já sabe de todos os desígnios e nós estamos tocando a música a música que nos foi ensinada, que nos é pedido para tocar, né? Interessante. Se pode enxergar surreal. Porque porque se não tiver fé, você olha para a Eucaristia ali, já parte daí, né? Parte daí. Você olha para a Eucaristia, se não tiver fé, e é o centro da igreja, né? Se você não acreditar naquilo ali, o resto está tudo perdido, né? 771. A igreja é simultaneamente várias coisas. A igreja é sociedade dotada de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo, né? Já falou sobre isso. Um agrupamento visível e uma comunidade espiritual. Quer dizer, você vê que são coisas aparentemente opostas. Uma sociedade dotada de órgãos hierárquicos, ou seja, o Vaticano, né, os bispos, congregação para a doutrina da fé, não sei o quê, aqueles cargos todos lá, e ao mesmo tempo o corpo místico de Cristo, né? Um agrupamento visível, ou seja, nós aqui, a Assembleia, a nossa diocese, como a gente falou, e uma comunidade espiritual. Santos, Nossa Senhora, nós aqui rezando pelos que estão no purgatório, e aí todo mundo é uma comunidade só, espiritual. A igreja terrestre e a igreja ornada com os bens celestes, né? Quer dizer, então todas estas dimensões constituem em conjunto uma única realidade complexa, formada pelo duplo elemento humano e divino, ainda é Lumen Gentium, né? Mas de tal forma que o que nela é humano se deve ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a ação à contemplação. E o presente, a cidade futura que buscamos, a Jerusalém Celeste, né? Quer dizer, existem as duas dimensões, mas a gente tem que sempre reconhecer que existe uma que é superior à outra, né? E é essa a inversão que acontece com o pecado, né? O pecado original desordenou nossa alma e a gente bota nosso corpo, nosso prazer, a nossa vontade de conforto, de poder, não sei o quê, acima dos bens espirituais, né? E é isso que ele está dizendo aqui. Nós devemos ordenar e subordinar as coisas humanas às divinas, né? As coisas visíveis às invisíveis, né? E assim sucessivamente. 772. São Paulo chama a igreja, né, de grande mistério, a união esponsal de Cristo e da igreja, né? É uma figura difícil, né, da gente entender, né, assim, a igreja como esposa de Cristo, né? Mas pode pensar como o próprio São Paulo mesmo desenvolve essa ideia, né? Como o marido deve amar a esposa, como a esposa deve amar o seu marido, né? Ou seja, esposas, sede obediente aos seus maridos, né? Aí não para aí, né? E vocês, maridos, amai a vossa esposa como Jesus amou a igreja, como Jesus amou a todos, né? Então, tudo tem uma hierarquia. Se você ler só uma frase, fugiu do tema, perdeu, nota 0 no Enem, né? 773. A sua estrutura, ou seja, da igreja, né, está completamente ordenada à santidade dos membros de Cristo. Nesta santidade, que é o mistério da igreja, Maria nos precede a todos como a esposa sem mancha nenhuma. E é por isso que a dimensão mariana da igreja precede a sua dimensão petrina, né? Ou seja, Maria é a maior de todas as criaturas, né? Cheia de graça, né? Então, assim, acima de São Pedro, né? Acima de todos os anjos, acima de tudo, né? Porque ela não teve pecado, porque ela serviu e amou de forma perfeitíssima a Jesus Cristo, etc, né? Então, a dimensão, então é importante isso aqui. O catecismo da Igreja Católica, né, está nos ensinando que a dimensão mariana da Igreja precede a sua dimensão petrina. Quer dizer, isso é um Papa que está escrevendo aqui, João Paulo II, numa epístola que eu não li, mas só pelo nome deve ser muito interessante, né? Que é Mulheres Dignitatem, né? Quer dizer, a dignidade da mulher, né? O Papa João Paulo II escreveu
epístola apostólica, né? E ele fala claramente, pronto, aqui é onde o Papa se manifesta de forma infalível, por exemplo, um momento desse, né? Porque ele está falando ex cátedra, desde a sua cadeira, desde a sua do mundo, da sua função, né? Para toda a Igreja Universal, ou seja, uma carta, né, oficial da Igreja, um, uma verdade de fé, ou seja, ele está dizendo que a dimensão mariana é maior do que a dimensão petrina, ou seja, uma deve se ordenar à outra, né? E aí nós seguimos. Pronto, pessoal, a hora das perguntas agora, todo mundo guardou suas perguntas, anotou as suas perguntas. De frente. Noite. 774. A palavra grega mysterium foi traduzida em latim por dois termos, mysterium e sacramento. Na segunda interpretação, ou seja, sacramento, né, o termo exprime prevalentemente o sinal visível da realidade oculta da salvação, indicada pelo termo mistério. Né? Eu já falei aqui, né? Mistério vem dessa raiz do grego de assim, calar. Né? O mistério é algo sobre o qual a gente não consegue falar, a gente só consegue ficar calado. Né? Já o sacramento, não. Já o sacramento é uma coisa mais captável pelos nossos sentidos. Né? Então, uma coisa traz a mensagem da outra. Né? O sacramento exprime prevalentemente o sinal visível da realidade oculta da salvação, indicado pelo termo mistério. Né? A obra salvífica da sua humanidade, Cristo, né? Da sua humanidade santa e santificadora, é o sacramento da salvação, que se manifesta nos sacramentos da igreja. Ou seja, a obra realmente salvífica, ou seja, o que foi feito dentro da nossa história com o fim de nos salvar, foi a morte de Cristo. A morte da segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada ali na cruz. E essa obra se manifesta para nós através dos sacramentos da igreja, da Eucaristia, por exemplo, né? Certo? Os sete sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo derrama a graça de Cristo, que é a cabeça, na igreja e no seu corpo. Né? Tem aquelas imagens dos Salmos, né? Que foi ungido e o óleo derramado na sua cabeça se derrama pelas suas vestes e pelas suas barbas e se transborda por todos os seus membros. Né? Tem essa imagem em algum dos Salmos aí. Então é isso aqui que o catecismo está dizendo. Ó. Os sacramentos são os sinais e instrumentos pelos quais o Espírito Santo derrama a graça de Cristo, que é a cabeça, na sua igreja, que é o seu corpo. Né? A igreja possui, pois, e comunica a graça invisível, que significa. E é neste sentido analógico que é chamado de sacramento. Né? Ou seja, essa parte da dimensão sensível mesmo, ou seja, captada pelos nossos sentidos, né? A visão, pela audição, etc., mas que transmitem a graça da obra salvífica que foi a morte de Cristo. Né? 774. 775. Ser sacramento da união íntima do homem com Deus, eis a primeira finalidade da igreja. União íntima do homem com Deus. Né? E porque a comunhão dos homens entre si radica na união com Deus, a igreja também é o sacramento da unidade do gênero humano. Essa união, né? A ponte foi feita por Jesus, né? Ou seja, Jesus uniu a natureza humana à natureza divina. A ponte é Jesus, né? A escada, né? Aquela escada lá de Jacob. Escada, por onde a porta é Maria, né? A porta. E nós vamos transitar por esse caminho aí, né? Que é o próprio Cristo, né? Parágrafo 2º, a igreja, naquelas três dimensões que a gente viu lá no início, né? Povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Aludindo às três pessoas da Santíssima Trindade, né? Foi? O 77 deve ser resumido, né? 775 deve ser resumido, né? Se ligou aí, gente? A formação do povo de Deus.
né? 781, é isso mesmo, gente? Pronto. 781. Aprove a Deus salvar e santificar os homens não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o conhecesse na verdade e o servisse na santidade. Ou seja, Deus não quis sair salvando de um por um, como dependentes, né? Ele constituiu o povo de Deus, né? Através de Abraão, aquela história que a gente comentou há pouco tempo, e querendo que esse povo o conhecesse, ou seja, se revelando, como a gente viu lá no começo do catecismo, né? Permitindo que o homem fosse capaz de Deus, conhecê-lo e o servisse na santidade, ou seja, colocando em prática as duas dimensões, né? A imagem e a semelhança, ou seja, trazendo a imagem de Deus e executando na sua vida, se tornando-se semelhante a Deus através da busca da santidade, né? Ou seja, o que é a gente ser semelhante a Deus? É nós sermos santos, né? Tornarmos semelhantes a Deus. Foi por isso que escolheu Israel para ser seu povo. Estabeleceu com ele uma aliança e instruiu progressivamente, manifestando-se a si mesmo e os desígnios da sua vontade na história desse povo e santificando-o para si. Que é isso, né? Aquela história daquela a orientação que a gente tem de ler o Antigo Testamento com o povo de Deus, o povo de Israel, como sendo uma figura, né, da nossa própria caminhada individual, né? Ou seja, Israel recebe uma revelação, começa a viver conforme os preceitos, daqui a pouco cai, idolatria. Aí daqui a pouco sofre outro chamado, vem outro profeta, e Israel começa a obedecer de novo aos mandamentos divinos, e daqui a pouco começa a reclamar que o pão é ruim, que era bom a cebola do Egito e não sei o que e tal, cai de novo. E assim, caindo e levantando, essa é a nossa vida, né? Nossa vida espiritual de cada um de nós. Então, Deus foi instruindo progressivamente, ou seja, foi ensinando passo a passo, né? Nessas quedas, a cada queda dessa, Deus revelava um novo aspecto, nova dimensão, né? Por exemplo, que devia ser observado, né? Através de seus profetas e seus patriarcas, santificando-o para si. Mas tudo isso aconteceu como preparação da aliança nova e perfeita que seria concluída com Cristo, em Cristo, como a gente comentou, né? Cristo reuniu todos esses aspectos prefigurados no Antigo Testamento e aperfeiçoou, né? Ou seja, eu, porém, vos digo, né? Assim, né? Disseste, né? Foi dito que você não pode matar o irmão. Eu, porém, vos digo, se você chamá-lo de tolo, já terá pecado em seu coração. Né? Quer dizer, ele aperfeiçoa os mandamentos e nos ensina, né? E potencializa esse ensinamento ainda mais com o derramamento do Espírito Santo. Então, assim, tudo isso, séculos e séculos, né? Milênios acontecendo, até que Jesus veio e condensou tudo, todos os 10 mandamentos só em 2, né? E assim foi. 782. As características do povo de Deus. O povo de Deus possui características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos e culturais da história, né? O povo de Deus, quer dizer, o povo é de Deus, né? Não é propriedade, Deus não é propriedade de nenhum povo, né? É o povo que é propriedade de Deus, né? Nascimento espiritual, não pelo nascimento físico, mas pela fé em Cristo e pelo batismo, que você se torna povo de Deus, né? Este povo tem por cabeça Jesus Cristo, porque a mesma unção, ou seja, o Espírito Santo, flui da cabeça por todo o povo, a gente acabou de falar, né? A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus, ou seja, não é que o povo tem uma determinada característica física ou nada disso, mas é a filiação divina, como foi até o nosso último, né, celebração do domingo, né, que foi o centro da nossa celebração, foi esse mistério da filiação divina, né? A sua lei é um mandamento novo, de amar como o próprio Cristo nos amou, ou seja, dando a vida pelos que você ama, né? A sua missão é ser sal na terra e a luz do mundo. O mais forte germe de unidade, esperança e salvação. Tudo isso está nessa Lumen Gentium, né? E o seu destino, finalmente, é o reino de Deus, né? Então, assim, ele está dando todas as características, né,
do que constitui esse povo de Deus aqui, tá preciso, né? Um povo sacerdotal, profético e real, né? 784. O 783 eu pulei aqui, acho que deve ser alguma citação. Sacerdotal, ou seja, o povo tem essa dimensão sacerdotal. Cristo foi sacerdote, rei e profeta, não é assim? Sacerdote, que é o sacerdote, né? A palavra sacerdote vem do sacro, né? Ou seja, separado para Deus, e dote vem do verbo dar, em latim, né? Então, o sacerdote é aquele que dá, oferece algo separado para Deus, né? Que é o sacrifício, né? O sacrifício é aquele que é feito sagrado. Essa palavra quer dizer isso. É uma coisa que é feita para ser separada para Deus. E o sacerdote é quem faz isso, ou seja, quem dá, quem oferece, né? E como é que a gente, né, nós, povo de Deus, vivendo essa dimensão sacerdotal, né? O que se diz aqui, né? Os batizados são consagrados para serem uma casa espiritual, um sacerdócio santo, né? Ou seja, nós temos nossos sacerdotes ordenados, né? Mas nós temos a nossa função de rezar pelos nossos irmãos, orar, de oferecer sacrifícios. Nós oferecemos sacrifício pelos nossos irmãos, né? Nossas penitências, crendo que isso vai, esses méritos dessas ações vai enriquecer a nossa igreja. Então, aí eu faço uma oração aqui, pedindo, ou agradecendo, ou me mortificando por uma determinada pessoa. E a gente sabe que, a gente vê muito isso na celebração dos fiéis defuntos, né? A gente sabe que eu faço uma oração para meu avô, a intenção do meu avô. Bom, se por desgraça, né, ele tiver sido condenado, a gente sabe que a igreja, como um organismo espiritual, dentro dos desígnios divinos insondáveis, vai pegar os méritos daquela minha oração e vai distribuir para quem melhor sirva, né, aqueles méritos. Então, a gente oferece as nossas intenções, mas é a igreja, o corpo espiritual, Deus que vai trabalhar com esse sacrifício, né? Oração, sacrifício, penitência, mortificação, etc. Né? A dimensão profética, né? 785. O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo, quando adere indefectivelmente à fé transmitida aos santos de uma vez por todas. A gente comentou também isso aqui no início, né? Quer dizer, aderir indefectivelmente, ou seja, de forma sólida e definitiva, a fé transmitida aos santos de uma vez por todas, ou seja, não pode escolher, né? Aprofunda o conhecimento da mesma e se torna testemunha de Cristo no meio do mundo. Quer dizer, o que é o profeta? O profeta não é aquela pessoa que anuncia o futuro, né? No sentido muito pobre, né, da palavra profeta. O profeta, no sentido espiritual aqui das Sagradas Escrituras, era aquele que recebia comunicados, né, revelações divinas e transmitia para o povo, né? Assim, Jonas, vá lá para Nínive, vai pregar para aquele povo se converter e tal, etc. Então, ele se transformou em um profeta. Ele recebeu uma revelação e foi lá. E mesmo esperneando, né, terminou tendo que ir, né? Foi e o povo se converteu. Mesmo uma pregação talvez até meia boca de Jonas, ninguém sabe como é que foi, mas o povo se converteu. E isso ele foi uma atitude profética. E a gente faz isso também. Quando a gente vem aqui, ó, adere à fé, aprofunda o conhecimento da mesma, que a gente está fazendo aqui. E a gente se torna testemunha de Cristo, ou seja, vivendo a nossa vida, procurando imitar a Cristo no meio do mundo, a gente vai estar anunciando esses elementos da fé de Cristo para quem ainda não se converteu. Então, de repente, alguém vê no nosso exemplo, rapaz, a Ritinha ali, ó, né, tem uma vida coerente, tá, vida de oração e tá caridosa e tudo mais, é preocupada com as pessoas, é conformada com os sofrimentos dela, não vive reclamando, resignada e tal. Vê uma série de virtudes que estão presentes em nós e vão, rapaz, como é que esse pessoal consegue ser assim? Aí é isso que a gente está sendo profeta, nós estamos testemunhando com a nossa vida a fé que a gente aderiu e se aprofunda, tenta se aprofundar para conhecer, né?
E a dimensão real, 786. Nós, no caso, o povo de Deus, né, participa da função real de Cristo. Para o cristão, reinar é servi-lo, em especial nos pobres e nos que sofrem, nos quais a igreja reconhece a imagem do seu fundador, pobre e sofredor. Né? Nós temos uma visão muito também pobre dessa parte real, da monarquia, dessas coisas, né? Porque a gente só vê as monarquias que já estão aí hoje, ou que já se acabaram porque caíram de podre, vamos dizer assim, né? A gente vê só aquela parte de gastos excessivos, de luxo, não sei o que, não sei o que. Mas quando a gente vai ver como é que alguém se tornava rei, né? Porque para ter uma dinastia de uma família real, por exemplo, teve que ter um primeiro que virou rei, para poder transmitir aquilo para os seus filhos, né? E o rei se tornava rei não era porque alguém achava mais bonito, né? Um rei se tornava rei quando, em uma situação gravíssima para aquele povo, aquela pessoa se colocava à frente daquele povo, se arriscando em batalhas militares, etc, etc, se sacrificando, deixando de dar assistência à sua família para governar aquelas pessoas da forma mais justa possível e ordenar aquele povo para o bem comum. E dentro dessa vida de sacrifício, de resultados, de habilidades que aquela pessoa tinha, o povo aclamava rei. Né? O povo aclamava rei. Então, o rei, a nobreza original de um rei, ela vem desses elementos: virtude, sacrifício, fortaleza, justiça, ou seja, julgar com justiça, né? Perdão da redundância, temperança, né? O cara que não vivia se embriagando e tal, etc., por exemplo, né? Não vivia de escândalos, etc. E assim vai. Depois a coisa se corrompe, como é natural em todas as instituições humanas, né? Aí aquela família ali, aquela dinastia se corrompe, aquele reinado se acaba e surge outro rei. Por quê? Porque foi outra pessoa que se propôs a colocar ordem na bagunça, né? Então, assim, nós participamos da função real de Cristo, que é a função de quê? De governar com justiça, né? Ninguém mais justo do que Cristo, ninguém mais generoso do que Cristo, ou seja, o rei, nos períodos de fome, ele pegava aquelas reservas e distribuía entre o povo para não morrer de fome. Né? Quem mais generoso do que Cristo? Né? Quem mais justo? Quem mais amou o seu povo do que Jesus? Né? O rei da Alemanha amava as pessoas da Alemanha, não queria saber dos franceses, por exemplo. Jesus amou-nos a todos. E a gente participa dessa função real quando a gente se propõe a governar a nossa vida e a quem nós temos, né, a obrigação ou a vocação de criar, nossos filhos, nossa família, etc., com justiça, com temperança, com as virtudes, alimentadas pelas virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Né? Então, nós, como povo de Deus, participamos dessas três dimensões de Cristo, né? Sacerdote, rei e profeta. Dá para rezar bastante, né? Com um artigozinho desse aqui, como a gente vinha falando, né? Pega um pedacinho desse aqui e vai pensar, né? A igreja, a comunhão com Jesus Cristo. 787. Desde o princípio, Jesus associou os discípulos à sua vida e anuncia uma comunhão misteriosa e real entre o seu próprio corpo e o nosso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Né? Então, Jesus, ao instituir a sua igreja, ele vinculou necessariamente a comunhão com o seu corpo. Né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Né? 788. Quando a sua presença visível lhes foi tirada, enviou-lhes o seu Espírito. Reunidos de todas as nações, constituiu o seu corpo místico. Né? 789. Ela não está somente reunida à volta dele, está unificada nele, no seu corpo. Né? Não é uma coisa que está Cristo no meio, a gente arrodeando e pelejando para ouvir o que ele está dizendo. Não, nós somos um só corpo e um só Espírito, né? Como a gente reza sempre, todas as missas, né? Um só corpo, 790, a unidade em Cristo. Os crentes que respondem à palavra de Deus e se tornam membros do corpo de Cristo ficam estreitamente unidos a Cristo, né? Eu sou a verdadeira videira, vós sois os ramos, né? Se cortar os ramos,
vão virar palha seca e vai ser tocado fogo no fogo que não se extingue, né? A palha vai virar, né, fumaça lá no fogo. Diversidade dos membros, 791. Mas a unidade do corpo não anula a diversidade dos seus membros. O Espírito que distribui os seus vários dons, segundo a sua riqueza e as necessidades dos mistérios, para a utilidade da igreja. A gente acabou de falar isso, né? Desde o clero, padres, bispos, papa e religiosos, etc., a nós leigos, né? A unidade do corpo místico produz e estimula a caridade entre os fiéis. Daí que, se algum membro padece, todos os membros sofrem juntamente. E se algum membro recebe honras, todos se alegram. É, como a gente acabou de comentar, né? Se o estômago da gente está doente, o corpo todo sofre, porque não consegue se alimentar. Se não consegue se alimentar, você não consegue produzir sangue direito. Aí o sistema circulatório vai sofrer. Aí você está com anemia porque não está conseguindo produzir sangue direito, aí o seu cérebro vai sofrer porque não tem oxigênio suficiente, aí você vai conseguir pensar. Aí você vai ficar meio abestado, não consegue pensar direito, não consegue ir atrás de comida, não consegue ir atrás de moradia, não consegue ir atrás de nada, e o organismo todo vai padecendo. Não é assim? O corpo misto de Cristo, de Deus, né? Nossa igreja é a mesma coisa. Um pecado cometido por um membro atinge a todos, né? Seja de forma visível, como a gente vê, se alguém que peca publicamente, que dá um contra-testemunho da igreja e vai dar margem àquele negócio, né? Ah, fulano de tal vive na igreja e está aí, né? Isso aí gera um contra-testemunho contra a igreja, mas inestimavelmente, incalculavelmente, a gente não sabe o impacto de um pecado desse do ponto de vista mesmo espiritual ao corpo místico da igreja, né? É, se for um pecado grave, um pecado mortal, ele tá, né, perde a graça, né? E o corpo dele tá vivo ainda, né? É como se eu pegar aqui, sei lá, um, uma liga, né, um elástico e amarrar no meu dedo aqui apertando, né? Ele tá ligado ao meu corpo ainda e ainda tem alguma vida, né? Ainda tem alguma vida. Por algum tempo, se eu desatar o nó, o sangue vai voltar a circular aqui, aquele dedo pode se, né, regenerar, se recuperar. Mas chega um ponto X lá, um momento X que não tem mais volta. Aquele dedo ali está necrosado e a única salvação para o resto do povo vai ser amputar aquele dedo, né? Então, assim, a pessoa que peca mortalmente perde a graça ali, mas está em tempo ainda de, né, de penitenciar, se confessar e receber a graça de volta, mas se ela não morrer fisicamente antes, né? Então, a ideia é... Hum? Sei daí da comparação. Cadê? Beleza, é isso aí. Certo. 9:2, né? A cabeça deste corpo é Cristo. Sim. Ontem falamos sobre até para a gente tem fazer essa reflexão e, por exemplo, né, tem se fala da intercessão do santo, né? Falando sobre isso, nós falamos de Pedro DT, de São Paulo. Mas quando eles falam isso, sim. Só que isso está totalmente muito mais completo. E não é só a pessoa de Jesus aqui, e Cristo é a cabeça desse grupo. Ou seja, ele é a cabeça e ele é o nome cristão. Então, eles mesmo para que tenham porque eles oram, eles pedem ele. Então, é, existe tão colocando tipos que eu faço de então, questão de dar faz nossa, de fato, seja um meio, um cabeça, e nós
cristãos, assim, por entender, ter uma missão, né? Não só para Cristo, não sendo batizados, nós somos membros de Cristo. Então, por isso que nós podemos ser sacerdotes, ou seja, nós alcançamos, a gente pode levar sobre o caminho como sacerdotes, né? Como fazer legal, esse ministério, essa função real, ela tem que construir. Às vezes parece que vocês e aí, justamente essa oportunidade e tipo, ninguém sabe o que faz comer nas palavras e você considerando só começa mas também essa de governar é que você e trazendo a gente perceber isso nessa e porque isso é um muito importante em relação às organizações progressistas contemporâneas que vem o Cristo muito isolado, ou seja, Jesus Cristo que não sabemos parte desse livro o bicho porque nós fazemos parte são inseridos como se eles tiverem que ser injetados em vocês conservaram no peito. Isso é a igreja. Sem imagem da igreja. Nossas atribuições, né? Nesse sermão feminino, faz perceber que a nossa fenômeno é sozinho, isso é um pouco, né? E tem até aquela clássica passagem também de São Paulo, né? Quando ele se converte, né? E Jesus diz, né? Saulo, Saulo, porque me persegues, né? Me persegue. Saulo estava perseguindo os cristãos, né? Saulo estava indo para perseguir a igreja, né? E Jesus fala que está perseguindo a ele próprio, né? Então, assim, são abundantes essas passagens em que a gente justifica a igreja como o próprio Cristo, né? Mais um pouquinho aqui. 792, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Colossenses. Cristo une-nos à sua Páscoa, né? 793. Associados aos seus sofrimentos, como o corpo à cabeça, unidos à sua paixão, para serem unidos à sua glória. Quer dizer, nós temos que fazer todo esse caminho que Jesus fez, né? E ele diz lá, né? Perseguiram a mim, né? Perseguirão também a vós, né? Ou seja, se a gente vira, né? Se a gente se introduz nesse corpo de Cristo, nós vamos sofrer os mesmos sofrimentos que Jesus sofreu, né? Mas, tendo em vista, aí é onde entra a virtude da esperança, né? Tendo em vista que a recompensa será imensamente maior, né? 794. Prover ao nosso crescimento, né? Está lá em Colossenses também, capítulo 2. Ou seja, né? A gente tem a capacidade de crescer dentro da igreja, dentro desse corpo, né? Como um corpo se desenvolve, né? Se um corpo é bem nutrido, né? Bem alimentado, se exercita, e se tem uma boa preparação psicológica, né? Traduzindo aqui para termos humanos, né? Aquele corpo vai crescer e vai se desenvolver à sua perfeição, em direção à sua perfeição. Nós, como corpo de Cristo também, temos como ser a melhor parte que nos cabe, né? Se eu sou a unha do dedo mindinho, eu quero tentar ser um jeito de ser a melhor unha do dedo mindinho, bem cortadinha, bem, né? Como é que é?
serradinha, cortadinha, tirada aquelas pelezinhas mortas, aquelas coisas, né? Então, assim, fazer um jeito de a gente crescer dentro desse corpo, né? Crescer e se desenvolver. 795, Cristo e a igreja são, pois, o Cristo total. A igreja é uma com Cristo. Esse cara, o Padre Marcos acabou de falar, né? Deixa-me ver aqui. Vocês topam concluir essa parte aqui do Espírito Santo? Dá para ir, né? A igreja é o templo do Espírito Santo, 797. É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Cristo, como a um princípio oculto que se deve atribuir o fato de todas as partes do corpo estarem unidas, tanto entre si, como com a cabeça suprema. Pio 12. Bom, o Espírito de Cristo, né? O que é a nossa alma, né? A nossa alma é o nosso princípio de unidade no nosso corpo, né? A nossa alma é o que promove a integridade do nosso corpo e a vida, de uma forma, né, básica, né? A morte é o quê? Separação do corpo da alma. Quando a gente morre, nossa alma se separa do nosso corpo e automaticamente nosso corpo começa a se desintegrar. Aquele corpo que antes se alimentava, respirava e pegava todos esses elementos externos, incorporava a si próprio e crescia e se desenvolvia, morreu, perdeu a alma, é ele que vai ser consumido por outras coisas externas, bactérias, os fungos, animais, o que quer que seja, o tempo, né? Vai se desintegrar o nosso corpo. Então, o que é que faz que o nosso corpo permaneça unido? A nossa alma. E o que é que faz com que o corpo de Cristo, né, nós, a igreja, permaneça unida de fato ao seu mistério supremo, a sua cabeça suprema? O Espírito. Né? O Espírito Santo. 798. O Espírito Santo é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salvífica em cada uma das diversas partes do corpo. Pela palavra de Deus, pelos sacramentos, pela graça dada aos apóstolos, pelas virtudes que fazem agir o segundo bem, carismas pelos quais ele torna os fiéis aptos e disponíveis para assumir os diferentes cargos e ofícios proveitosos para a renovação pela renovação e cada vez mais ampla edificação da igreja, ou seja, a palavra de Deus, os sacramentos, a graça dada aos apóstolos, ou seja, a sucessão apostólica, as virtudes que fazem todos nós agirmos segundo o bem, ou seja, agir de forma compatível com os ensinamentos de Cristo, etc. Isso nos torna aptos a assumir os diferentes cargos e ofícios proveitosos para a renovação e a edificação da igreja. A igreja só cresce, se desenvolve e se caminha de forma saudável porque cada membro está bem disposto, né? Os carismas, 799. Extraordinários ou simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo que, direta ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, ordenados como são para a edificação da igreja, o bem dos homens e a necessidade do mundo. Né? Mesma história, né? Mas para o fundamento e receber um carisma. Mas não para alguém da igreja, para alguém da comunidade. Então, é uma coisa muito séria. E esse carisma seja você receber lugares com certa propagação, da personalidade mesmo, não da personalidade, pessoas dentro da igreja. Isso é perigoso porque você tem esse carisma que pode ser o Espírito Santo, mas você vai dar para se tornando uma separada, algumas verdade está perdendo essa mesma. Inclusive, São Paulo fala muito disso na primeira carta, né, aos Coríntios, né? Ele fala bastante desse tema aí.
ele manda aquela carta aos Coríntios, né, que estava tendo muita marmota lá em Corinto, né? Aí ele fala sobre especificamente essa história, por exemplo, do dom de falar em línguas, né? Aí ele mesmo diz, ó, falar em línguas é um carisma, reconhece tudo isso aí, mas ele diz, é muito melhor eu falar 10 palavras em uma língua que todos entendam e traga essas pessoas para a fé, do que eu passar, né, a noite toda orando em línguas lá, ninguém entender nada, e quem vê de fora vai achar que nós somos loucos ou desorientados, né? E vai fazer um contra-testemunho também para quem não tem fé, para os pagãos, né? Então ele fica nessa, ele reconhece e aí ele fala lá, né? O que vocês têm que não foi dado do alto, né? Então, assim, não se envaideçam por isso, né? Se existe isso aí, beleza, ótimo, mas existe a prudência. Jesus mesmo disse, né? Sede prudentes como as serpentes, né? O que é isso? É você saber utilizar de forma adequada, no nosso caso aqui, esses carismas, né? Se você tem um carisma de pregar e tudo mais, etc., e oração em línguas, não sei o que, etc., ótimo. Em toda hora que é conveniente fazer isso, é de qualquer forma que é conveniente fazer isso, aquilo serve para a edificação da igreja, está servindo naquele momento ou não. Então, a prudência que rege as nossas condutas com vistas ao fim, né? O fim é esse: a edificação da igreja, a conversão dos nossos irmãos e tal, etc., né? Então, essa é a atenção eterna da nossa vida em tudo, né? Você começa a fazer uma coisa boa, ótimo, daqui a pouco começa a elogiar, começa a dizer que está muito bom e tal, etc. A vaidade começa a tomar de conta, aí lá vai você rezar para não cair na vaidade, já começa a querer desistir de fazer a coisa boa e vai lá. Então, se não tiver essa prudência, essa orientação e pedir a graça do próprio Espírito Santo, né? Retificar as intenções do que a gente está fazendo, e a coisa vai se encaminhando, né? Pra- Graças a Deus. Pois são uma maravilhosa limpeza de graça para a vitalidade apostólica, para a santidade de todo o povo. Contanto que se trata de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme aos impulsos ao meio desse mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade, verdade, medida dos carismas. Justamente a 1 Coríntios aqui, né? Aí o que acontece? Porque é difícil a gente ver, né? Que a gente vê aí hoje na internet, né? A gente vê o barabaraberê aí, né? Né? Aqueles pastores mirins, né? Não sei o quê, o menino roubando manga no terreno do outro, é quando é pego. Eu posso orar pelo Senhor, não sei o quê, medo de apanhar, medo de levar uma pisa. Ai, berê. Quer dizer, é difícil a gente ver um negócio desse e a gente achar que isso procede do Espírito Santo. É difícil. Nessa situação. Um menino ali, né? O pastor, não sei o que, mirim, que vai. Tem aquele negócio que eles fazem. Aí vai dar um passo, vai, derruba a pessoa lá. Aí o outro já cai achando graça. A internet tem isso, né? O filme ali, né? Aí quando o cabo dá um negócio, pá, o cabo cai aqui, já cai achando graça. Que a pessoa que sofreu o passamento ali já cai achando graça. Tá mangando do negócio. Então, o milagre, bom, o que acontece? Milagre e essas coisas sobrenaturais assim, não são coisas que dá assim no meio da canela em todo canto toda hora, né? Milagre a gente não vê milagre toda hora assim, né? Essas grandes portentos. Então, assim, pela abundância e pela profusão dessas coisas aí nessas comunidades eclesiais, como a gente viu aqui que o catecismo chama, você não a nossa inteligência não tende a achar que aquilo ali é coisa do Espírito Santo, como São Paulo diz aqui, né? Desde que se trate de dons verdadeiramente procedentes do Espírito Santo. Quem é que vai dizer isso? Que isso é verdadeiramente procedente do Espírito Santo? Aí é onde entra o magistério da igreja, né? Que vai analisar aquilo ali, vai ver se aceita ou se não aceita aquele tipo de comunidade, tá, etc. E se a igreja aceitou e deu o aval como uma coisa legítima e tudo mais, ótimo. Ótimo. Continuemos fazendo dentro da prudência, né?
Então, basicamente é isso que o São Paulo vai. 35 anos. Claro. Você não lembra. Muitas pistas, não. Dia que ele botou isso e eu ouvi. Ela venceu o povo, né, essas igrejas que estão fazendo esses milagres. Bom, isso ele subir. Ela entrou, daí começou aquelas orações, aí foi o que ele não e tal. Só que ela tinha visto esse homem. É diferente, né? É diferente do cego lá, né? Que tinha 38 anos. Ah, mas não precisa a gente ir muito, não precisa ir muito longe, de jeito nenhum, né? Então, para concluir, né? 801. Nesse sentido, será sempre necessário discernimento dos carismas. É isso aí. Nenhum carisma dispensa a referência e a submissão. Pronto, acabei dizendo sem querer também, né? Nenhum carisma dispensa a referência e a submissão aos pastores da igreja, né? Tudo, né? A igreja que investiga mais, de forma mais criteriosa possível, qualquer manifestação possivelmente sobrenatural, né? A gente vai ver, você estuda, por exemplo, a vida do padre Cícero, né? Aquele ali foi um massacre, né? As investigações que eles sofreram lá sobre aqueles milagres, Eucarística e tudo mais. A igreja bota para derrubar mesmo, né? Bota para, se a coisa for. Até nos Atos dos Apóstolos tem isso também, né? Deixa esses cabos saírem aí, né? Quando vão soltar Pedro e que estava preso, né? Se isso for de Deus, vai se sustentar. E é assim que a igreja faz, né? Bota para arrebentar mesmo, para comprovar que é mentira, que é falso. Se a coisa for verdadeira mesmo, ela mesma vai se sustentando e vai crescendo, né? Então, se submeter aos pastores da igreja, ou seja, ao magistério, né? Porque tem que haver algum critério de julgamento, né? Aí do 802 ao 810 é o resumido, é o resumo e repetição, né? E depois vai para aquelas notas, né? Notas da igreja, né? Que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Eu acho que a gente deixa para o próximo encontro, né? Porque aqui é um outro bloco. Pois é, olha aí. Vê. Próximo dia 28. Saber, dia 28. Boa, tem que você me compra e isso. Mas não vai falar então hora você grava fora, como tem que andar isso. Compra, e não está dentro dessa